Bom dia! Bem-vindos à terceira e última aula dessa websérie. Afinal, o que é esse tal de ego? Nós hoje vamos recapitular rapidinho tudo que a gente falou na primeira e na segunda aula e depois a gente vai entrar diretamente com a mão na massa para fazer o nosso mapeamento do ego, uma ferramenta incrível para vocês entenderem, vocês terem uma noção de como que hoje você tem se comportado. Talvez alguns insights vão vir para a cabeça de vocês. Vamos ver. Pega já papel e caneta, que já já a gente vai começar esse teste, tá bom? Então, gente, vamos lá começar a falar rapidinho sobre o que a gente falou na primeira aula. Mas antes, eu quero parabenizar todos vocês que conseguiram chegar até essa terceira e última live, porque se você está aqui, é porque você realmente acredita que você se melhorando, você se conhecendo, você melhora a vida em torno da sua vida. Todas as pessoas que estão ao seu redor vão começar a perceber que você está diferente, que você está uma pessoa mais leve, mais segura. As coisas vão melhorar muito na vida de vocês. Bom dia, Lídia. Bom dia, Lília. Muito prazer de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá, vou recapitular então o que a gente falou na primeira aula. Eu tô com um rascunho aqui para não perder nada, tá? Então a gente começou falando da importância, né? A importância da gente saber, conhecer os nossos comportamentos, porque nós vivemos numa sociedade, numa família, nós somos pecinhas de uma engrenagem. E se todo mundo estiver bem, as coisas funcionam de forma mais leve, com maior prosperidade, né? Então é muito importante a gente entender os nossos comportamentos. Segundo, a gente entender o que era o ego, que é a construção de uma personalidade que a gente traz, né, de 4 elementos. Ele é formado de 4 elementos: o arcaico, a genética, os nossos pais, a cultura, a região onde a gente nasceu. Então eu expliquei tudo isso na primeira aula. Na segunda aula, o que a gente falou? A gente falou sobre que o ego, ele apresenta comportamentos de um lado humano e um lado sagrado, aquele lado que eu chamei de lado sábio. E aí eu fiz com vocês uma dinâmica para vocês entenderem como que está o teu lado sagrado e o teu lado humano, né? O lado humano e o lado sagrado. Eu fiz uma dinâmica das necessidades do ego. Eu trouxe para vocês quais eram as 4 necessidades que o lado humano da gente faz alimentar o nosso ego e que prejudica, que traz sofrimento, e os 2 alimentos, né, as 2 necessidades do lado sagrado, o lado sábio, aquele que leva a gente, para o nosso crescimento. Fiz isso, falei um pouquinho com vocês sobre o ciclo da realidade e expliquei também sobre quais eram os deformadores. Bom dia, Mônia, seja bem-vinda! Falei um pouquinho também dos deformadores, né? O que causa o nosso prejuízo no nosso comportamento, mas eu trouxe o antídoto, não deixei vocês preocupados, eu trouxe também o antídoto para cada um desses deformadores. Isso foi falado, então, na aula passada, na aula 2. Hoje, nós vamos começar fazendo uma dinâmica do mapeamento do ego e depois eu tenho algumas outras coisinhas para falar para vocês, tá bom? Então, é o seguinte, já vamos começar com a mão na massa? Eu escolhi aqui umas 20 características do nosso ego para a gente poder fazer uma avaliação. Como vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou mostrar 2 opções. E eu quero que vocês pensem, imagine que tem uma régua, um dínamo, aqueles que você vai escolhendo a nota de 0 a 10. E aí você vai escolher a nota que você está se sentindo hoje. Seja sincero com você. Acredite, ninguém está olhando as tuas respostas e não existe resposta certa ou resposta errada. Isso tem a ver com o comportamento que você tem hoje. Aproveita essa oportunidade. Faça essa autoavaliação para você entender como que você reage às situações que acontecem na tua vida. Beleza? Então vamos começar. A primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é sobre como que você lidar com o desejo e com a aceitação. A pergunta é, o que mais te domina hoje? O desejo que as coisas aconteçam do seu jeito, no seu momento, ou o quanto você aceita as circunstâncias, entende a vida?
0 para o quanto você deseja aquilo das coisas do seu jeito, no seu momento, e 10 que você aceita tudo das circunstâncias que a vida te apresenta. De 0 a 10, quanto que você está hoje? Vamos passar para a segunda? A segunda pergunta é sobre egoísmo e altruísmo. A pergunta é: o quanto hoje você vive só para você? Ou você sente prazer em fazer pelos outros? 0 quando você vive só para você e 10 quando você só faz pelos outros. Quanto que tá isso? De 0 a 10. Terceiro, arrogância e aprender com o outro. O quanto você se sente superior ao outro, né? Ou você está aberto a aprender com outra pessoa. Você hoje sente que você, não preciso mais de ninguém, não preciso aprender com outro, aí você põe 0. Ou que você está super aberto a aprender com todo mundo, você põe 10. De 0 a 10, quanto que você está hoje? Quarta questão. Dispersão e foco. O quanto você age com desatenção, né? Você faz as coisas no seu dia a dia sem foco, com desatenção, ou quando você age com disciplina, sabendo o seu objetivo, tendo foco. 0 para dispersão e 10 para foco. Se tiver rápido e vocês quiserem copiar as perguntas, depois vocês voltam no vídeo, tá bom? Vai ficar gravado, vocês voltam para poder copiar a pergunta. Próxima. Prazer imediato ou autocomando? Quando você quer algo, mesmo que você saiba que não vai te fazer bem, você se deixa ir pelo prazer ou consegue comandar os seus instintos? 0 para quando você se deixa ir pelo prazer e 10 quando você consegue se comandar, beleza? Próxima. Ingratidão e gratidão. O quanto você olha para o que falta na sua vida ou o quanto você reconhece tudo que a vida já te trouxe, tudo que a vida já te traz. Você vive mais na ingratidão ou mais na gratidão? Próxima. Essa já é a 7ª, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Interesses escusos ou desinteresse? A pergunta é: por trás de tudo que você faz, tem um interesse escondido, uma manipulação para conseguir algo, ou você faz genuinamente por querer compartilhar? De 0 a 10, tem um interesse escondido ou você faz por compartilhar? Sem interesse. Oitava. Ignorância ou consciência? O quanto você sente que você não sabe nada sobre a vida, ou você já sente que entendeu como funciona o planeta, como que é o seu autoconhecimento? De 0 a 10, você está na ignorância ou você está mais para a consciência? Próxima. Raiva ou entendimento? Você sente raiva quando as coisas não dão certo? Ou você entende que tudo tem um momento, tudo tem um porquê? Você está mais para raiva ou você está mais para compreensão, para o entendimento? Mais uma. Egocentrismo ou empatia? A pergunta é: você tem facilidade para ficar só no seu mundo? Você só pensa em você? Ou você consegue entrar no mundo das pessoas, perceber o que elas sentem? Você está mais para o egocentrismo ou mais para a empatia? De 0 a 10. Seja sincero contigo, tá? Próxima. Inércia ou crescimento? Como está a sua vida hoje? Você sente que a sua vida está mais parada? Ou você sente que você está em crescimento, está evoluindo? De 0 a 10, você está mais na inércia ou mais no crescimento?
Próxima, já passamos da metade, pode ficar tranquilo. Você rebaixa ou promove, né? Falando sobre você mesmo. Você é uma pessoa que com você se rebaixa mais. Ah, eu sou estúpido, eu não sei fazer nada. Ou você se promove. Nossa, olha só, eu tentei, eu fiz, eu conquisto. 0, você se rebaixa ou 10, você se promove. Próxima. Invasão ou respeito? O quanto você invade as pessoas, não respeita, ou o quanto você sabe discernir os seus limites e respeita as pessoas? Você tá mais para invasão ou mais para o respeito? Vitimização ou autorresponsabilidade? O quanto você acha que você é vítima da vida, culpa tudo e todos, ou você sabe a sua autorresponsabilidade na sua existência, a autorresponsabilidade existencial? Você está mais para vitimização ou mais para autorresponsabilidade? Próxima. Você vive para ser reconhecido ou você vive com ou sem reconhecimento? Ou seja, o quanto você depende de ser reconhecido para se sentir feliz, ou o quanto você vive sua vida independente disso? De 0 a 10. Vítima ou autora? Você se vê vítima ou autor da sua própria história? Você faz acontecer, né? Ou você acha que é vítima das circunstâncias? De 0 a 10. Próxima. Busca fora ou busca dentro? O que quer dizer isso, Cláudia? Quando você precisa resolver algo, você costuma buscar as respostas fora, com outras pessoas, ou você busca dentro de você? De 0 a 10. Próxima. Fácil ou trabalhoso? Você escolhe caminhos mais fáceis para sair na vantagem, para se dar bem, ou você escolhe o caminho mais trabalhoso, porém o mais justo? Você está mais para o caminho fácil ou mais para o caminho trabalhoso? Acho que agora é a penúltima, 19ª. Máscara ou essência? Você sente que vive mais uma personagem que você cria para poder viver a tua vida, né? Ou você vive o que realmente você é, a sua essência? E a última pergunta selecionada daqui, a 20ª, você reage ou você elabora? Você reage aos acontecimentos da vida ou você é uma pessoa que procura entender e elaborar o que está acontecendo antes de reagir? De 0 a 10, você reage ou você elabora? Foi? Se alguém perdeu alguma coisa, volta o vídeo, tá bom? Depois. Então, assim, são 20 questões que eu selecionei. Esse mapeamento do ego é um mapeamento muito maior, muito mais profundo. Não daria para a gente fazer aqui numa live, numa aula rapidinha. Mas toda vez que a gente vai para uma imersão, né? Quando a gente faz uma imersão de análise existencial, você recebe um mapeamento muito mais completo para você conseguir realmente sentir e descobrir tudo que você tem que trabalhar, tá bom? Mas vamos focar nessas 20 questões que já são ótimas para você se avaliar. O que eu vou fazer com você? Como são 20 questões, vamos fazer um cálculo rapidinho de porcentagem para a gente ver o quanto que você está mais no que a gente chama de luz e o quanto você está mais nas questões que tem que trabalhar, tá bom? Então, olha só, para quem não é muito familiarizado com essas continhas de porcentagem, faz assim, pega quantas questões você está na luz. Quantas questões que você deu acima de 7? 7, 8, 9, 10. Vocês acharam que era no 5, né? Mas vamos lá. Eu quero questões que estão com notas acima de 7, a partir de 7, 8, 9, 10. Conta quantas questões tem essas notas altas. Vai lá, vou dar um tempinho para vocês contarem.
vocês tiverem essa nota, vocês multiplicam por 100 e dividem por 20. E aí vocês vão ter exatamente a porcentagem que vocês estão bem nessa lista de 20 questões, ok? As que vocês estiverem mal, vocês vão fazer o seguinte agora. Pega as notas mais baixinhas. Aquelas notas que estão com 1, 2, 3, as notas mais baixas que vocês tiverem. Seleciona pelo menos as 3 com notas mais baixas. Pensa aí, olha na tua lista, quais são as 3 com notas mais baixas. E agora, eu quero que vocês pensem assim, dessas 3, qual é a que mais me prejudica? Pensa nas situações que vocês vivem no dia a dia. E pensa assim, qual dessas questões é a questão que mais me traz prejuízo, que mais eu acabo ferindo as pessoas ou me ferindo. O que você vai fazer com essa questão? Você agora vai responder uma pergunta para você. Essa pergunta vai ser a seguinte: o que seria possível e fácil? Tem que ser fácil, gente. Possível e fácil para eu começar a fazer toda vez que eu perceber que eu estou tendo esse comportamento que mais me traz prejuízo. Escreve aí no seu papelzinho, traz uma ideia do que seria possível e fácil você fazer para você trabalhar toda vez que você perceber esse comportamento que te traz prejuízo. Tenha certeza que isso é um hábito. Hábito a gente constrói. Quando você perceber alguma coisa, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você, essa primeira pergunta que eu fiz do desejo e aceitação, né? O que te domina mais é o desejo que as coisas aconteçam do seu jeito ou o quanto que você entende as circunstâncias? Na hora que você se pegar pensando assim, nossa, ficar frustrado, ficar com raiva porque as coisas não aconteceram do jeito, você pode, por exemplo, parar e pensar assim, opa, estou tendo esse comportamento. Lembrei que a Cláudia me falou que isso aqui é uma coisa que me prejudica no meu ego. Então, o que eu posso fazer para mudar? Você pode criar alguma âncora, você pode criar alguma coisa do tipo assim, que lembrou e faz algo diferente, entende? Isso é só uma sugestão, mas eu quero que vocês pensem em algo fácil para vocês fazerem, tá bom? Esse é o grande exercício de vocês. Não dá para eu ficar aqui falando pessoalmente com cada um. Isso aqui, se a gente tivesse numa imersão, né, individual, seria uma coisa muito mais profunda. Mas, dessa forma, vocês façam esse exercício com vocês, tá bom? Gente, olha só. Eu quero também falar com vocês algumas coisinhas. Apesar de eu estar assim, eu tô um pouco tocada hoje. Aconteceu um negócio ontem à noite que eu fiquei bem mexida. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a Ana Michele Soares, ela é uma jornalista, ela era uma jornalista, mas ela é um ser de luz incrível, uma menina que fez 40 anos agora, chamar de menina, uma menina de 40 anos, fez agora em dezembro, e ela com 28 anos de idade, ela foi diagnosticada com um câncer de mama. E depois, eu acho, não sei se foram depois de 2 anos, 3 anos depois de todos os tratamentos que ela fez e tal, ela entrou em metástase, né? Foi diagnosticada com metástase e entrou em cuidados paliativos. E eu sei, porque eu também tinha esse conceito, e eu sei que o conceito de cuidados paliativos é algo tão estigmatizado como a pessoa está morrendo. Tá em doença terminal, sabe? Muita gente nem consegue conversar muito sobre isso, porque tem um tabu atrás disso. Só que ela, junto com outras pessoas, outros profissionais que já levantam essa bandeira para mostrar que cuidados paliativos não tem que ser só para quem está no fim da vida, né? Ela conseguiu mostrar que ao longo de todos esses anos, gente, ela tinha 28, demorou acho que uns 2 ou 3 anos depois ela teve metástase, se eu não me engano, e até agora, com 40 anos, ela viveu uma vida com qualidade de vida. Ela conseguiu viver muito mais tempo do que se ela não tivesse tido todos esses cuidados. E os cuidados paliativos, eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque eu não sou profissional nessa área, mas eu tenho estudado muito sobre isso. E o paliativo é um cuidado multidisciplinar.
você tem todo um tratamento psicológico, social, com a família, né? Você tem, isso a Mônica está falando, tratamento paliativo é honrar a vida e cuidar da vida com qualidade, exatamente. Aquele ser não está morrendo, não é para a gente dopar ele para ficar esperando o corpo dele parar, não é isso. É trazer qualidade de vida e realizações enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo para viver. Essa menina viveu mais de 10 anos assim, gente. E ela é uma menina linda. Ela escreveu 2 livros. Eu tenho um deles aqui, ó. Eu acho que aparece espelhado para vocês, mas é Enquanto Eu Respirar. Tá vendo? Ana Michele Soares. Eu recomendo fortemente esse livro. É incrível tudo que você consegue aprender quando uma pessoa se depara naquela situação de finitude. Né? Inclusive ela fala assim, tem um TED, ela fez um TED, ela fala assim, eu fui diagnosticada com câncer, mas o diagnóstico de vocês é finitude crônica, né? E é verdade, quando a gente consegue entender que todos nós estamos diagnosticados com a finitude, a gente consegue perceber a importância da gente fazer a coisa certa no tempo que a gente ainda tem de vida. Todo mundo está aqui por um propósito. A gente não está aqui só de férias, apesar de curtir ser uma dos grandes pilares que a gente tem que fazer na vida. Mas o que eu quero trazer para vocês agora? Eu quero dedicar essa aula, né? Eu não sabia que isso ia acontecer, isso foi ontem à noite, que ela foi embora desse plano. O pessoal que conhece ela fala que ela voou, eu acho que era o termo que ela gostava de usar. E eu quero dedicar essa aula para ela, porque, gente, tudo que eu tô falando aqui é autoconhecimento. E autoconhecimento, Sócrates já falava uma coisa que eu escrevi aqui, ó. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates falava isso. E assim como Sócrates e assim como várias pessoas que já mergulharam no autoconhecimento, perceberam o quanto que a gente abre a mente, amplia a nossa visão. E quando a gente tem isso, a gente consegue saber o caminho correto. O Pedro Superti, ele fala assim, o importante não é a velocidade, é a direção. Ou seja, quando você sabe quem você é, conhece a tua essência e sabe o que você veio fazer nesse planetinha, escolhe a direção correta, a tua vida flui com mais facilidade. Então, por que não a gente mergulhar no autoconhecimento? Isso deveria ser algo ensinado desde as escolas, desde a época da escola, para todo mundo já crescer entendendo a importância da gente se conhecer. Porque antes de eu conhecer o autoconhecimento, eu achava que eu me conhecia, sabe? E depois que eu fui vendo realmente a Cláudia, a essência que existe dentro de mim. E hoje as coisas estão mais claras, mais fáceis e mais leves. Então, por que não ter uma qualidade de vida? Esse mapeamento do ego, a gente entender como que o nosso comportamento, a nossa personalidade funciona no mundo, ajuda a gente ter uma vida melhor. E é por isso que eu estou trazendo essa homenagem. Olha só, tem umas frases aqui que eu escrevi ontem, quando eu estava preparando essa aula, antes mesmo de saber que a Ana Mi já tinha ido embora. Eu escrevi frases que as pessoas que estão em cuidados paliativos costumam trazer. Preocupações, questões que elas querem trabalhar antes de partir. Olha o que elas trazem, né? Ah, eu não deveria ter usado tanto meu tempo no trabalho e ficado longe dos meus filhos. Eu queria ter conseguido equilibrar mais isso para poder acompanhar mais os meus filhos, estar presente. Ou eu deveria ter aceitado as situações que a vida me apresentou e tirado partido dessas situações para crescer, para evoluir. Ou eu deveria ter priorizado o que eu sonhava fazer. Ou eu não deveria ter me afastado tanto de determinadas pessoas por tão pouco. Tipo, picuinhas que aconteceram ao longo da vida e depois, quando você está realmente naquela situação, mostrando a finitude aguda, não a crônica, mas a aguda, você consegue entender assim, caramba, que besteira, por que isso aconteceu? Entende, gente, a importância de tudo isso? E aí, para terminar, tá? Porque senão aqui eu vou começar a chorar, que nem eu chorei ontem à noite. Para terminar, eu vou ler para vocês um pensamento que a Ana Mi já tinha feito, tá? Eu tinha lido outro dia. Ela fala assim, e nessa de viver nosso último dia todo dia,
percebemos o quanto tudo tinha um sabor especial. Acreditem, entender que a vida acaba é uma ferramenta de empoderamento e autoconhecimento mais incrível de todas. E ninguém precisa ter câncer para isso. Não há tempo a perder. Ana Michele Soares, vulgo Ana Mi. Gente, quem tiver aberto a mergulhar dentro da sua essência, quem quiser dar essa oportunidade, se permitir, falar assim, não, agora é meu momento, agora eu decidi que eu quero me conhecer, que eu quero entender o que eu estou fazendo nessa vida, sabe? Procurem, existem muitas ferramentas que podem te ajudar. Procure ajuda, tá? Se vocês quiserem minha ajuda, pode escrever. Eu sou analista existencial, eu descobri, aprendi, fui treinada e certificada para te ajudar a encontrar o mesmo caminho que eu encontrei de se entender e entender se a gente está alinhado na vida. Acredite em mim, a vida é muito mais leve, muito mais em paz. A paz está dentro da gente, tá bom? E antes, deixa eu fazer uma coisa para vocês também, um brinde aqui. Eu quero ensinar um negócio para vocês que me ajuda muito. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Quando vocês estiverem se sentindo numa situação de angústia, porque tem alguma decisão para tomar, alguma coisa importante na vida de vocês vai acontecer, existe uma ferramenta muito importante que é a respiração. É incrível isso, mas é verdade. E isso é explicado até biologicamente. Eu não sei se todo mundo tem noção que nós temos um sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? Não estou aqui para dar aula para ninguém não, mas só para vocês terem uma noção, o sistema simpático é aquele sistema que ativa quando a gente está numa situação de perigo. Se a gente for atravessar a rua, né? E aí de repente a gente vê que está vindo um carro que a gente não tinha visto, o sistema simpático ele ativa rápido, a gente tem muita adrenalina no corpo para causar uma reação para nossa sobrevivência, tá? Quando passa essa situação e você, conseguiu voltar para a calçada e não foi atropelado, o sistema parasimpático, ele ativa para abaixar, para te acalmar, para voltar os batimentos cardíacos na atividade normal, ok? É mais ou menos isso falando de grosso modo. Então, quando a gente está angustiado, com medo, nervoso, qualquer coisa assim ruim, e o nosso sistema simpático ativa, a nossa respiração fica muito curta, sabe? A gente fica muito assim, a gente fica muito nervoso. Então, a gente não consegue pensar direito, tá? E aquilo que eu falei, que todas as respostas estão dentro da gente, é verdade. Só que a gente só consegue acessar isso quando a gente acalma. Então, eu vou ensinar para vocês uma respiração. Quando vocês estiverem assim, façam uma respiração. Vocês podem fazer, dizem que o ideal são 8 ciclos dessa respiração, mas faz conforme vocês forem se sentindo, acalmando, tá? Vocês vão inspirar contando até 3, né? Segurar a respiração contando até 3. E expirar devagarzinho, contando até 6. Pode expirar pelo nariz ou pela boca, o que for mais confortável. O que eu sugiro? Fecha o olho, porque quando a gente está com o olho aberto, a gente tem estímulos externos, luzes, coisas que a gente vai vendo, aí a gente não consegue se concentrar. Mas quando você fecha o olho, na verdade você está olhando para dentro. E aí você se concentra na respiração. Sente o arzinho entrando pelo nariz. Quando você expira, contando muito devagarinho, você acaba tirando muito mais o ar do teu pulmão e você consegue depois fazer trocas, né, de oxigênio muito melhores. Existe toda uma explicação, ok? Atrás disso, não é besteira não. Então é uma dica. Quando você fizer isso e você acalmar, de olhinho fechado, você pergunta: nessa situação X que eu estou passando, qual, né? Você vai falar, vai pensar o que você está passando. Nessa situação X, qual é a melhor decisão que eu possa tomar? Que seja boa para mim, que seja boa para o outro e que seja boa para o todo. Entendeu? Ou seja, você tem que pensar numa decisão que vai ser boa nessas 3 situações.
Se a decisão que você estava pensando tomar ferir alguma dessas três, é porque não está legal e não vai dar certo no final. Então vai por mim. Pensa numa outra situação, numa outra resposta que possa ser boa nessas três situações, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que dessa forma eu já posso fechar esse ciclo de lives. Espero muito ter ajudado, ter contribuído com vocês. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, conversar comigo, é só me procurar ou manda um direct para mim, ou vai na minha bio do Instagram, tem um link para vocês falarem comigo. Eu estou sempre aberta para falar. O que eu puder acrescentar, eu acrescento, tá bom? Tenham um excelente domingo, parabéns por terem chegado até aqui. Um beijo e excelente vida. Tchau, tchau!